E por falar em China, as Forças Armadas de lá afirmaram hoje que conseguiram detectar a presença ilegal de um navio de guerra dos Estados Unidos no mar do sul do país. Os militares disseram que monitoraram e afastaram essa embarcação e que tomarão todas as medidas necessárias para conseguir resguardar a soberania, segurança nacional, a paz e também a estabilidade na região. O navio, olha só, era um destroyer de mísseis guiados. De acordo com a Marinha dos Estados Unidos, a embarcação estava fazendo uma operação de rotina e não foi expulsa pela China. Os americanos afirmaram também que os Estados Unidos vão continuar a voar, navegar e operar onde a lei internacional permitir. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, diz que qualquer tentativa de prender o presidente Vladimir Putin significaria uma declaração de guerra. O comentário de Dmitry Medvedev foi uma resposta à ordem de prisão emitida na semana passada pelo Tribunal Penal Internacional. Nós falamos disso aqui. Ele disse, então, que se Putin fosse preso, por exemplo, numa viagem para a Alemanha, todos os mísseis russos voariam em direção ao parlamento alemão. Hoje, a Noruega divulgou imagens do envio de 8 tanques Leopard para a Ucrânia. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a região de Kherson, que foi retomada pelos ucranianos depois de muitos meses de ocupação russa. O presidente prometeu restaurar toda a infraestrutura de água, de luz, tudo, portanto, que foi destruído pelos russos. E os protestos contra a reforma do judiciário se intensificaram hoje em Israel, depois que o parlamento aprovou uma lei que favorece o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Contra as mudanças na lei, milhares de manifestantes saíram às ruas. A mobilização, que bloqueia vias em diversas cidades israelenses, é chamada de Dia Nacional de Paralisação. Os gritos são contra as polêmicas medidas apoiadas pelo governo que enfraquecem o sistema judiciário. Mais cedo, com 61 votos, o parlamento aprovou uma dessas pautas. A nova lei torna ainda mais difícil o processo de destituição de um governante. Cabe agora ao próprio primeiro-ministro ou a 3/4 de seu gabinete a decisão de retirá-lo do cargo por motivos físicos ou psicológicos. Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo da história de Israel que enfrenta um processo criminal durante o exercício do mandato. Acusado de corrupção, fraude, quebra de confiança, ele voltou ao poder em novembro do ano passado, graças a acordos com partidos ultranacionalistas e ultra-ortodoxos. Ele nega as irregularidades e, com a caneta na mão, propôs uma reforma do Poder Judiciário. O projeto prevê mais poder ao governo na nomeação de juízes e limita as decisões da Suprema Corte. Netanyahu diz que o objetivo seria corrigir o equilíbrio entre os poderes. Mas parlamentares da oposição e milhões de manifestantes apontam o contrário. Ele quer enfraquecer o sistema democrático e se proteger das possíveis consequências de uma condenação. Os protestos seguem intensos há meses em Israel. Semanas atrás, até os militares aderiram às paralisações. Pilotos de elite da Força Aérea se recusaram a levar o primeiro-ministro em viagens oficiais e cruzaram os braços para os treinamentos com caças F-15. Hoje, os manifestantes marcharam pelas ruas com a bandeira do país e cartazes que pediam democracia. Perto do aeroporto internacional, algumas pessoas foram detidas pela polícia. E até a cavalaria foi acionada. Esse rapaz diz que está em greve de fome desde domingo, lutando pela reforma e pelo futuro do país. E essa manifestante grita que o governo precisa focar na união do povo israelense. Dia de protestos também na França. Multidões foram às ruas e mais de 200 pontos espalhados por todo o país, depois que o presidente Emmanuel Macron disse que as mudanças na Previdência entram em vigor ainda este ano. Macron afirmou que o aumento de 2 anos para a idade mínima em que as pessoas podem pedir aposentadoria
é fundamental para a economia da França e garantiu que essa mudança vai ser gradual. As primeiras ações do dia foram nas estradas. Nesta, perto de Toulouse, manifestantes colocaram fogo numa barricada para impedir a circulação. Carros e caminhões tiveram que esperar. Um grupo de trabalhadores também bloqueou o acesso a um dos terminais do Aeroporto Internacional de Paris, o Roissy-Charles de Gaulle. Passageiros tiveram que arrastar malas por longos trajetos. Mesmo assim, ao menos entre os franceses, muitos nem reclamaram. Gaelle estava indo para Estocolmo e disse que, na verdade, ela também deveria estar em greve. Mas, como não pôde, agradeceu a quem está fazendo a paralisação. Numa das principais estações de Paris, a de Saint-Lazare, apenas um de cada 3 trens funcionou. A capital francesa foi palco do maior protesto. Manifestantes foram às ruas, se concentraram na Praça da Bastilha e depois seguiram em passeata. Não estamos aqui para morrer trabalhando, mas também para aproveitar um pouco a vida, disse esse rapaz. As manifestações se espalharam pelo país. Em algumas cidades, houve conflito com as forças de segurança. Hoje é o 9º dia de mobilização nacional contra a reforma da Previdência aqui na França. O primeiro depois que o governo decidiu aprovar o projeto, mesmo sem uma votação no parlamento. Isso é permitido pela Constituição francesa, mas acabou aprofundando as críticas. Ontem, o presidente Emmanuel Macron afirmou que a reforma, que muda progressivamente a idade legal para se aposentar de 62 para 64 anos, começa a valer até o fim do ano. Hoje, Macron partiu para Bruxelas. Foi participar do encontro dos países da União Europeia com a ONU para discutir a guerra na Ucrânia. Ao chegar, preferiu não comentar os protestos na França. Ontem, na televisão, disse que, sem as mudanças, o sistema previdenciário francês não sobreviveria. O líder do Congresso e da oposição na Índia, Rahul Gandhi, foi condenado a 2 anos de cadeia por difamação. Vamos aqui, então, aos detalhes, olha. A condenação foi baseada num comentário feito em 2019 a respeito do sobrenome do primeiro-ministro do país, Narendra Modi, durante um comício eleitoral. Rahul Gandhi diz que vários ladrões têm Modi no sobrenome e citou 2 criminosos conhecidos no país e o nome do primeiro-ministro. Os advogados de Rahul Gandhi afirmaram que não houve má intenção nesse discurso. A sentença saiu 1 ano antes das eleições gerais e provocou uma série de protestos hoje no país. Rahul Gandhi vai recorrer em liberdade.